pessoas diferentes a servir. Se é Cristo que nos une, não cabe a nós ninguém excluir. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o Minha saudação neste culto, no segundo domingo de Advento, com a palavra que nos orienta nesta semana que inicia. Em Lucas 3, 4 e 6 está escrito: o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sentimos-nos alegres com nossa possibilidade de alimentarmos a nossa espiritualidade cristã luterana, neste tempo de Advento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que celebra conosco, você que nos visita. Que o bom Deus faça-nos sentir a todos em casa, entre irmãos e irmãs. Como hei de receber-te, benigno Redentor? O mundo anseia ver-te, meu Rei, meu Salvador. Jesus, vem me iluminar, em mim vem acender a tua luz divina, que assim te possa ver. Recebe-te com palmas a santa multidão, também as nossas almas louvor e graças dão. Meu coração deseja servir-te com fervor, a tua graça almeja e tua luz, Senhor. Sim, tudo já fizeste a fim de me alegrar, consolo e paz me deste no mais cruel pesar. Perder o reino eterno, herança celestial, livraste-me do inferno, salvaste-me do mal. Vieste para o mundo só para nos salvar. Foi teu amor profundo que veio libertar nossa alma que sofria em ânsia e solidão. Encheste de alegria o nosso coração. No coração escreve, ó povo sofredor,
Em Joel 2,32 está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nessa esperança que invocamos a presença do Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouvindo em humildade, vossa alma preparai, em glória e majestade, virá do eterno Pai. Jesus nos quer salvar, é vida e luz do mundo, em seu amor profundo, virá nos visitar. Preparai a via ao príncipe da paz, quer ser o nosso guia, que auxílio e graça traz. A estrada endireitai e de ânimo ao quebrado, com culpa e pecado, ao Rei vos entregai. Uma alma que se humilha, com Deus se elevará, mas se em orgulho brilha, em dor perecerá. Um puro coração que a Deus é dedicado está bem preparado, verá a salvação. Prepara em tua graça meu coração, Senhor, que eu nada queira e faça contrário ao teu amor. Vem em nós morar, pois vieste a este mundo em teu amor profundo, a fim de nos salvar. Recebemos uma palavra de conforto e encorajamento que se encontra no Salmo 38, versículo 18. Ali está dito: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa de meu pecado. Isto nos encoraja para a confissão de pecados que fazemos a seguir. Deus de amor e de toda compaixão, ouça e atenda à confissão de pecados de suas filhas e seus filhos. Nós estamos diante de Ti com nossos pecados cometidos contra Ti, contra as pessoas e contra o ambiente que nos cerca. Amado Deus, sentimos angústia, e os pecados e nossas faltas nos pesam. Confiamos em Tua graça e misericórdia. Perdoa-nos, devolva-nos a alegria e a liberdade que só Tu podes nos dar. Por Cristo é que confessamos e te pedimos. Amém. Para aquela pessoa que confessa os seus pecados e verdadeiramente se arrepende deles, também está disposta a não mais cometê-los, essa pessoa escuta de Deus uma boa notícia, palavra que encontramos em 1 João 1,9, que nos diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O nosso mundo sofre.
Neste tempo de Advento em que celebramos, ajeitamos as nossas casas, buscamos nos preparar, nos purificar profundamente para o tempo do Natal, percebemos que há pessoas próximas e também pessoas distantes de nós que estão sofrendo. Neste tempo de Advento, queremos nos lembrar de modo muito particular de nossos irmãos e irmãs no continente africano. Há muita lágrima derramada, muita gente doente. Deus chora conosco e leva-nos a cantar pelas dores do mundo. Mesmo nesse momento de tanta dor, de inseguranças e dúvidas, tantas perdas, tantas separações, tantas lágrimas e solidão, encontramos um Deus bondoso e misericordioso. Deus continua sempre e eternamente sendo suporte, sendo consolação e amor sem medida. Demos glórias ao Senhor cantando. Deus de amor e graça, estamos reunidas e reunidos em Tua presença, pois cremos que só Tu és o caminho, Tu és luz, Tu és verdade, Tu és vida. Nestes dias de tantas mortes e de tantas dúvidas que voltam a nós em relação à pandemia,
Vivendo o Advento, olhamos para Ti como a realidade final e verdadeira e pedimos que, como discípulas e discípulos, possamos ouvir Tua palavra, nela crer e nela viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, também na Palavra de Deus que nos chega neste segundo domingo de Advento. E a palavra que recebemos para a nossa reflexão se encontra no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 3, os versículos 1 a 4. Passo a ler. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata, e o ouro também no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Até aqui a palavra de Malaquias. O livro de Malaquias faz parte dos oráculos
proféticos. Malaquias identifica uma crise em uma época em que ninguém iria perceber que ela existisse. Malaquias mostra a crise relacionada à época em que a única coisa que as pessoas estavam preocupadas era com elas mesmas. Através de seus oráculos, através de seu profetismo, podemos ver que as antigas promessas não se realizavam e o povo caiu em uma apatia e também caiu em desprezo com relação ao seu Deus. As pessoas duvidavam do amor divino, duvidavam da justiça de Deus, passando inclusive a viver como se Deus não existisse. Esta é a denúncia que encontramos no profeta Malaquias. Devemos lembrar que na segunda metade do século V a.C., mais ou menos 500 anos antes de Cristo, o culto e a pureza religiosa do povo estavam em decadência. Por causa de quê? O que acontecia para que esta pureza religiosa se desfizesse? Havia entre o povo muitos casamentos mistos daqueles regressados do exílio da Babilônia, que ainda por cima viviam impunes e tranquilos. Isso dentro daquela cultura, precisamos situar muito bem, cultura e costumes de uma época. As pessoas perguntavam: onde está a justiça de Deus? E o profeta responde, exatamente em nome de Deus, denunciando o pecado de sacerdotes, aqueles que deveriam conduzir o povo na direção da justiça divina. E o profeta também responde em nome de Deus, denunciando violações da lei do culto pelo povo. Então esse profeta, ele chama a atenção em duas direções. Na direção do que o povo não estava mais fazendo, cumprindo, algo que fazia parte da sua espiritualidade. E o profeta também denuncia os próprios sacerdotes que não conduziam o povo ao seu culto verdadeiro. Ao mesmo tempo, Malaquias anuncia como eminente a vinda do Senhor, que irá julgar o povo, conforme vemos a seguir. Depois do versículo 4, continua: o próprio Senhor há de purificar o templo que está sendo reconstruído. O próprio Senhor purificará sacerdotes e pronunciará juízo sobre os maus. Era costume, naqueles dias do profeta Malaquias, que as estradas tendiam a ser marginais, tendiam a ser até perigosas, complicadas até de também trafegar nessas estradas. Então, algum mandatário, rei, uma autoridade, mandava alguém na frente para aplainar o caminho, para ajustar, abrir caminhos para que esta autoridade pudesse passar, para preencher buracos, remover pedras e outras obstruções. Da mesma maneira, o Senhor Deus diz, através do profeta Malaquias, que está enviando um mensageiro para preparar o seu caminho, para que ele possa chegar ao templo. A mensagem básica do mensageiro é: o povo precisa se arrepender de seus pecados. Vejamos a miúde o texto que lemos. O versículo 1 de nosso texto não nos dá nenhuma pista quanto à identidade desse mensageiro. Mas o versículo 5
capítulo 4, adiante do que lemos, identifica o mensageiro como o profeta Elias. A igreja tradicionalmente identificou o mensageiro, e assim nós até hoje muitas vezes fazemos, como sendo João Batista. Mas vejam, Jesus, ao se encontrar com João Batista, ao interagir com ele, o identificou como Elias. Então há aqui uma coincidência muito interessante. O próprio Jesus denomina o seu primo, o mensageiro, aquele que abriu os caminhos, como Elias. E vejamos também a proclamação básica de João Batista, aquele que batizou Jesus, foi: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso nós lemos logo ali nos evangelhos, palavra de João Batista. O propósito de João Batista, portanto, era preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, endireitar os caminhos pelos quais Jesus, o Messias, passaria. O versículo 2 que lemos do capítulo 3 nos fala que as pessoas têm esperado muito pelo Senhor. Muitos anos esperam para que sejam cumpridas as promessas. E neste versículo está dito que o Senhor, o Salvador, o Messias, virá de repente. O significado deste de repente, deste repentino chegar, neste contexto, é inesperado. Inesperado. Este repentino quer dizer não se sabe quando esperar. Não se pode ter esta ciência de quando será. Não quer dizer que virá rápido. Este de repente, repito, quer dizer a qualquer momento. Nós não podemos saber, nós não podemos prever. A qualidade, pois, inesperada da vinda do Senhor é um tema que o próprio Jesus enfatizará, que o próprio Messias sublinhará. O profeta Malaquias, cujo próprio nome significa lindamente mensageiro, ele já indicou aquelas pessoas todas, ao povo de Deus e também aos sacerdotes, já indicou os seus pecados e já os alertou, indicando inclusive as penas. O verdadeiro das pessoas da época do profeta está em outras coisas que não o Senhor, em coisas até que se opõem ao Deus de amor que sempre conduziu o povo em amor. Por serem um povo pecador, portanto, descobrirão que a vinda do Senhor trará julgamento. O dia do Senhor é, portanto, um evento escatológico de fim dos tempos, pois trará julgamento a culpados e concomitante libertação aos fiéis. Existem muitas outras numerosas referências nos profetas a este chamado Dia do Senhor. A imagem de Deus purificando uma pessoa, do mesmo modo como a imagem de Deus purificando uma pessoa, do mesmo modo como o metal é refinado, derretendo-o no fogo, é usada por Malaquias. E sabemos que o metal derrete. O metal puro permanece na parte inferior, enquanto as impurezas flutuam para o topo, para serem retiradas e descartadas. Uma visita a uma refinaria de metal seria educativa. E nós aqui em Minas Gerais talvez conheçamos muito este labor de refinamento
de metais. As refinarias, por sua vez, são lugares quentes, sujos e até perigosos. O processo pelo qual metais são purificados é desconfortável, isso na melhor das hipóteses, e mortal na pior. Assim será quando o Senhor vier? Bem, é o que está dito e preanunciado. Ele usará o fogo para separar o puro do impuro, de modo que o impuro possa ser retirado e jogado de lado. Há um processo de refinamento no envolvimento com Jesus Cristo. O Senhor torna o seu povo digno de sua presença. O sabão mencionado no texto de Malaquias não é também sabão que conhecemos, mas uma substância muito alcalina usada para limpar roupas. Então há um processo difícil, um processo lento, um processo de retirada de impurezas quando da vinda do Senhor. A profecia de Malaquias, lida no contexto do Novo Testamento, ou à luz do Novo Testamento, refere-se à vinda de Cristo. Precedida esta vinda pela vinda do precursor João Batista. Este prepararia o povo para o encontro com o Messias, este mensageiro da aliança que todos esperam. É sobre Cristo que esse processo de purificação recairia, ou recairá, segundo o profeta. É sobre Cristo que o processo de limpeza será feito. À primeira vista, essa profecia de Malaquias, que hoje compartilhamos, pode nos parecer pouco adequada para o tempo do Advento e da preparação para o Natal. Porque esta profecia fala de uma espantosa purificação e usa uma linguagem bastante pesada. Quem suportará o dia da chegada do Senhor? Está escrito. Quem poderá resistir quando Ele vier, quando Ele aparecer? Porque, abre aspas, Ele é como o fogo do fundidor e como o sabão das lavadeiras. Ele será purificador, purificará os filhos de Levi e os refinará como são refinados o ouro e a prata. É uma linguagem contundente, é uma linguagem de juízo, sem dúvida alguma. O profeta Malaquias nos chama, nos convoca à responsabilidade da preparação para o Natal. Damos-nos conta, porém, que é uma leitura muito adequada para este tempo, porque precisamos realmente de uma série de purificações, renovações em nossas vidas. E a principal purificação, eu quero crer que seja de nossas mentalidades. Precisamos realmente, para o acolhimento do Senhor, abrir espaço para a novidade de vida que este Senhor, que este menino da manjedoura traz para nós. Somente Jesus em nós e por nós pode levar-nos a isso. Jesus não é um boneco para brincar, é o Filho de Deus que havemos de receber com verdadeira e profunda adoração. Os anjos cantam: alegrem-se com a salvação oferecida em Jesus. Jesus em nós, Jesus conosco, Emanuel, Deus conosco, é o caminho para esta purificação. E ela é feita, este caminho é construído em amor, ainda que as palavras do profeta Malaquias sejam palavras carregadas de severidade. Precisamos
Precisamos ser purificados de todo o orgulho, de ambição, de toda a soberba, da autossuficiência. Precisamos ser purificados de um olhar que não vê a realidade do mundo e as necessidades e situações de sofrimento de tanta gente. Só Deus dá a sua graça aos humildes. Precisamos de Jesus, portanto, em nossos corações e vida. Este é o sentido do Natal. Um caminho que se faz no Advento e uma espera esperançosa e ativa para recebermos aquele pequenino Deus que transforma o nosso viver. Não se trata aqui de limpezas superficiais, mas se trata de um mergulho em nosso ser para abrirmos mão de tudo aquilo que não tem a ver com o amor e a graça de Deus. Trata-se de abrir caminho em nós para que a graça resulte em ações de amor, em graça distribuída ao mundo. Este é o sentido do Natal, onde experimentamos o início do reino de justiça trazido pelo menino Jesus. Podemos assim, e é este o nosso papel no Advento, podemos ser mensageiras e mensageiros do Deus menino a anunciar a sua graça, essa salvação revelada em Jesus Cristo. Podemos ser mensageiras e mensageiros de amor que, em processo profundo de purificação, anunciamos paz entre as pessoas, entre a humanidade. Anunciamos, propagamos e realizamos esta paz que foi trazida pelo menino Jesus. Podemos ser mensageiras e mensageiros de Deus, purificados, não no sentido de que somos superiores a outros seres, e também não no sentido de que fazemos essa purificação por nossa própria força ou mérito, mas é Deus quem opera tudo em todos. Podemos ser mensageiras e mensageiros de Deus que anunciam, que prenunciam a chegada de seu reino de justiça, de paz e de amor. Este é o sentido do Advento. Vivamos, pois, esta época em profundidade. Amém. Porque ouvimos a palavra de Deus e a partir dela cremos e também aumentamos, fortalecemos a nossa confiança em Deus, podemos declarar a uma só voz a nossa fé. Confessemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo
passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A oferta de hoje, oferta que é recolhida em nossa igreja e em todas as comunidades da ISLB no Brasil, é uma oferta nacional e é destinada para o Fundo para a Divulgação da Bíblia e Publicações. Nós agradecemos por todas as pessoas que ofertarem as ofertas para quem está participando do culto em suas casas. Estas ofertas podem ser feitas através do Pix de nossa comunidade e depois, então, comunicadas à tesouraria. Outro aviso que temos, muito importante, muito alegre, um aviso propriamente de Advento, é de que no dia 11 de dezembro próximo teremos na igreja, de forma presencial, uma cantata e tocata de Natal. Haverá muitas apresentações, muitas peças musicais sendo apresentadas através do canto ou através de instrumentos musicais. Que este momento de cantata e tocata natalina seja também um momento de devoção e de preparação de nosso ser para o Natal do pequenino Jesus. Assim nos encaminhamos para o fim deste culto, onde dirigimos a Deus as nossas intercessões. Oremos. Querido e amado Deus, toma-nos em Tuas mãos como um metal a ser purificado, tirando de nós nossas impurezas, nossos descompassos. Converta-nos, deixa aquilo que é verdadeiro e puro em nós, refazendo-nos retornar à nossa plena humanidade. Neste tempo de Advento em que esperamos o Deus conosco, esse Deus que se faz humano para viver entre nós. Por isso nos entregamos a Ti. Nós Te agradecemos que a Tua palavra nos leva a refletir sobre as conversões necessárias, que hoje neste culto chamamos de purificações. Nós sabemos que por nosso próprio esforço ou mérito não alcançamos a conversão de nossas vidas e de nossa mentalidade. Por isso, não conseguimos alcançar ao mundo
tudo aquilo que recebemos de Ti. Faze-nos pessoas renovadas neste Advento. Obrigada por este culto em que meditamos na Tua Palavra, em que entoamos hinos de devoção e em que refletimos profundamente sobre o nosso ser como Tuas seguidoras e Teus seguidores. Dá-nos um Advento verdadeiramente de luz, que possamos esperar pela luz, a luz que vem da estrebaria de Belém, e que essa luz não seja ofuscada por outras luzes, por pisca-piscas ou brindes muito bem embalados. Que possamos, ó Deus, confiar que Tu vens e que o mundo torna a começar. Assim oramos a uma só voz, a oração que nos irmana, e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Receba, querido irmão e querida irmã, a bênção para a sua vida, para seus familiares, seus amigos, a bênção para o seu lar e para ti, que deseja fazer de ti mesmo, de ti mesma, uma nova pessoa neste Natal. Que o amor do Senhor Jesus, do pequenino da manjedoura, atraia você para os seus caminhos. Que o poder do Senhor Jesus, o pequenino da manjedoura, te fortaleça em teu trabalho. E que a alegria do Senhor Jesus, o pequenino da manjedoura, encha o teu coração. E a bênção de Deus, que cuida da gente como pai e mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja entre vocês e permaneça com vocês. Amém. Vamos na paz do Senhor. Nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-Te